Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês e vocês com a gente. Pessoal, este é o penúltimo episódio desta terceira temporada e é o segundo da série Perspectivas 2023. Hoje a gente vai olhar para o segmento de comunicação visual, para o setor de impressão em grandes formatos. Esse setor sofreu muito durante a pandemia, com a falta dos eventos e a restrição à circulação. Se virou como pôde na produção de itens para sinalização de distanciamento e neste ano cresceu com a volta das pessoas às ruas, aos ambientes públicos e aos eventos presenciais, não é, Hamilton? Certíssimo, com novas produções dos pontos de venda para gerar atratividade nos consumidores que começaram a voltar para as lojas, né? Sinalizações e por aí vai, né? Uma série de aplicações que a gente até vai conversar hoje durante o programa. Isso aí, a gente vai falar com mais ênfase em função do perfil dos nossos entrevistados da mídia Out of Home, o famoso OH. Agora vamos combinar, né, pessoal? O OH nada mais é do que a velha e boa mídia exterior. Pois é, hoje temos 3 convidados. Começaremos ouvindo o Paulo Moura, que é o Paulinho da 3 Meios, que é uma empresa especializada em gestão de mídia Out of Home. Ele contou sobre o avanço das métricas nesse setor, uma ótima notícia para nós, do impresso, colocando a gente em pé de igualdade com as mídias digitais. Falou também da interação do online com o offline e sobre investimento crescente em OH, inclusive com a criação de novas agências especializadas em mídia exterior. Na sequência, a gente vai ouvir o Ricardo Pi, que é diretor da Dust Brasil, fabricante de equipamentos para a produção de peças para comunicação visual. O Ricardo fala do cenário atual e bate forte na questão ambiental na impressão em tecido. Fechando o programa, nosso bate-papo com o Paulo Henrique Gomes, o PH da Greens Digital, agência aceleradora de negócios. Se você não sabe o que é uma aceleradora de negócios, aguenta aí que você já vai saber. Falamos com o PH sobre a importância do impresso na comunicação visual, ainda mais quando estamos a 2 dias da Black Friday, para quem está ouvindo este episódio na estreia. Vamos lá, pessoal, começando pelo Paulinho, da 3 Meios, mas antes a mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Oi, Paulinho, um prazer ter você aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, o prazer é todo meu. Sempre uma grande alegria, né, a gente poder aí conhecer uma nova audiência, né, contribuir, colaborar ou discutir, né, alguma coisa aí dentro desses mais de 40 anos que a gente está atuando aí nesse mercado de out of home, que não deixa de crescer diariamente. Todos os dias a gente recebe um novo OH para ser explorado. Bom tê-lo aqui conosco. Paulinho, a 3 Meios é uma empresa especializada em planejamento out of home. Você consegue resumir o trabalho de vocês? Sim, atualmente, né, nós estamos, depois desses 34 anos de atuação, a gente está se adaptando ao mercado. Nós iniciamos como uma empresa de representação comercial,
onde os veículos do Brasil nos elegiam como a sua área comercial nos mercados onde explora a mídia para o Brasil, São Paulo, Rio e Brasília praticamente. E de 15 anos para cá, nós nos especializamos em fazer o planejamento, que é uma tendência hoje do mercado. Então, assim, resumidamente, hoje a gente trabalha assim com 3 etapas. Tem o planejamento estratégico, onde a gente analisa o briefing do cliente, a gente desenha, discute qual é a melhor estratégia para comunicar. Tem o operacional, que é a parte de contratação das mídias, onde nós chegamos a essa discussão, que tipo de mídia vai ser comprado, outdoor, frontlight, metrô, shopping, seja lá o que for, dependendo desse estudo que foi feito. E, finalmente, a mensuração dos resultados, que seria a terceira etapa desse negócio. Resumidamente, é essa entrega que a 3 Meios faz. Agora, sendo bem direta, por que investir em mídia OH hoje? E sendo mais direta ainda, por que investir em mídia OH impressa? E aí eu vou te pedir para que você pense não só na grande marca, que tem aquela verba maravilhosa para marketing e comunicação, mas também olhar para o menor, para a marca menor, para o varejo de bairro, para uma marca que nasceu digital e está abrindo sua primeira loja física. Enfim, eu vou te pedir para pensar num espectro maior. Por que investir em mídia impressa OH? Eu nem faria essa separação do grande anunciante. Por essa grandeza do Brasil, essa necessidade dos pequenos, médios mercados, a própria mídia impressa, a própria mídia onde a gente tem essa impressão, no caso do outdoor, que hoje o outdoor a gente utiliza tanto o papel quanto a lona, nos mercados de pequeno porte, naqueles bem pequenos mesmo, a gente utiliza e muito meio outdoor. Inclusive os grandes anunciantes, né? Você pode pegar qualquer deles aí que você possa citar, Unilever, Vivo, as telefonias em modo geral, eles utilizam, como você falou, tentando eliminar esses grandes anunciantes. Não, podemos mantê-los nesse pacote, porque você pega os pequenos mercados, a nossa opção na hora do planejamento é sugerir o nosso querido e famoso outdoor, né? Por toda a entrega que ele tem, né? Ele tem essa condição de ser um formato padrão em todo o Brasil. Então você tem aí 27 metros quadrados espalhados, isso é um padrão nacional em todas as empresas espalhadas pelo Brasil. A periodicidade dele também é padronizada. Então, tanto o grande, quanto o médio, quanto o pequeno, até o anunciante regional, como você fala, utiliza muito disso. Então, a questão da impressão é extremamente importante, porque você consegue fazer, dentro desse seu planejamento, na hora da produção em si, não da mídia, da produção, você consegue até regionalizar, né, com gráficas próximas a essa cidade que foi eleita para o planejamento. Então, é extremamente relevante esses 5 mil municípios que nós temos, assim, de utilizar a impressão do outdoor ou da lona. Tem tanta coisa hoje, né, que a gente estava falando aí de tantos formatos. Você pega dentro de um shopping hoje em dia, você pode adesivar as mesas, né? É uma mídia exterior, né? Você está adesivando a mesa. Você coloca um banner dentro da praça de alimentação, o chão. Dentro de um aeroporto de menor porte, você consegue adesivar o piso dele para identificar onde está o Uber, por exemplo. É um projeto que nós fizemos aí no passado. Paulinho, modesta parte, hoje a gente pode imprimir o mundo. Exato. A gente imprime o mundo, é impressionante isso, como existe essa possibilidade, né? A gente imprime uma ponte, né? Você pega, eu vou adesivar a ponte, porque eu vou fazer um evento de Fórmula 1, é o que a gente está vivendo agora aqui em São Paulo. Então, a possibilidade de impressão, graças a Deus, vai ser, durante muitos anos, aí, presente no nosso negócio. E falando exatamente desse impresso, totens, outdoor, nesse mundo de hoje, como é que eles interagem com esse universo online? Principalmente se essa interação aumenta os resultados de uma campanha. Sim, aumenta o resultado da campanha, né? As empresas online utilizam muito do nosso offline. Para que elas se comuniquem, elas também utilizam nossos meios. Muito, principalmente os nossos meios são muito requisitados por eles, porque eles também não conseguem viver sozinhos. Tanto é que eles nos utilizam para se promoverem como mídia. E na hora de se planejar para o anunciante, a gente tem vários exemplos de clientes que nós atendemos, Faculdade Anhanguera, Smart Fit, C&A, por exemplo, que eles fazem dentro das agências deles a parte online, e a 3 Meios e a Pub, que é uma outra empresa que nós também somos proprietários, nós recebemos esse planejamento que está sendo feito para que a gente possa complementar com o nosso OH, né? Para que a gente faça uma entrega. Esse cross-mídia é essencial hoje na entrega. Nenhum dos dois hoje convive sozinho. Não adianta falar também que só o OH tem o resultado
positivo isoladamente, né? A não ser que em mercados de menor porte, como nós falamos aí no começo, né? Você pega uma cidade de pequeno porte, você consegue fazer uma entrega, às vezes com outdoor, combinando aí com shopping ou com uma peça de frontlight e tal, né? Mas eles se complementam muito, essa entrega do online com o OH, muito. Eu costumo dizer que o impresso ele é o início do looping da comunicação, quer dizer, ele é que acaba levando para o digital, não é isso muitas vezes? Ele que acaba levando para o digital, sem dúvida nenhuma. Agora, continuando nessa linha, dessa interação entre as duas mídias, offline e online, eu vi numa entrevista tua para o site Marcas pelo Mundo, Sim. Você falando sobre o desenvolvimento de métricas para a mídia exterior. Uhum. Como é que tá? Essas métricas já estão consolidadas e elas envolvem também os produtos impressos? Sim, envolvem, né? No Brasil ainda está assim, isoladamente, os grandes players estão desenvolvendo métricas. Então você pega as empresas que hoje estão explorando a mídia aqui no Brasil, JCDecaux, Clear Channel, essas empresas elas estão trazendo métricas das cidades de origem deles, no caso da Eletromídia também, né, que eu não citei, né? Então a JCDecaux ela traz uma metodologia da França, Clear Channel americana, e eles estão tentando introduzir, só que isso isoladamente. Mas existem empresas dentro de São Paulo também, onde a gente consegue ter esse tipo de mensuração através assim de satélites celulares. Então a gente consegue quando eu faço um planejamento de OH, onde eu levantei esses formatos de outdoor, de frontlight, eu consigo, através de geolocalização, compartilhar essas informações de latitude e longitude com essas empresas hoje especializadas, e eles conseguem me gerar uma métrica. Então, hoje a gente também estamos utilizando isso, né? Obviamente é um custo separado ao planejamento de mídia. Felizmente, hoje você tem que incluir isso na entrega para esse determinado cliente, quando tem uma exigência, né? Exigência não é uma palavra correta, né? Nós, como OH, deveríamos já entregar isso. Mas o Brasil ainda está carente nessa questão de métrica, até porque tem esse ponto isoladamente. Cada um tem a sua métrica. Tem aí uma meia dúzia ou até mais empresas que disponibilizam essas informações através desse complemento, né? Quando eu compartilho com ele as minhas mídias, que são compradas, e eu tenho a longitude, latitude e longitude, eles conseguem me fazer uma métrica através disso. Paulinho, eu queria que você explicasse, talvez não seja muito familiar para todo mundo que está nos ouvindo, o papel de empresas como a JCDecaux. Por favor, rapidinho. A JCDecaux é um veículo de comunicação, né, que está presente no Brasil pelo menos há uns 10 anos. Eles ganharam algumas concessões aqui para exploração de mídia exterior, consomem inclusive impressão, né, bastante. Eles exploram hoje os relógios, existem 1.000 relógios hoje dentro de São Paulo, eles têm relógios também em Campinas, eles têm relógio em Brasília, eles exploram parte do metrô, algumas linhas do metrô, né, linha azul, linha vermelha, é explorado pela JCDecaux, onde consome muita impressão, adesivo, banners e tudo mais. É uma empresa francesa de mídia que está presente no Brasil. Como eu te falei, Eletromídia, que explora outros formatos, explora CPTM e outras linhas do metrô. Tem a Clear Channel, que é essa empresa americana também que explora o mercado de outdoor em algumas cidades, explora mobiliário urbano em Curitiba, por exemplo, onde também tem muita impressão. Então, essas empresas de mídia onde, na hora do meu planejamento para minhas agências e meus clientes, eu compro os espaços deles. Eles são os fornecedores de mídia, né? E essas empresas, né, já entrando dentro de métricas, que trazem dentro dos seus países de origem as métricas que eles utilizam em seus países. Eles estão trazendo aqui isoladamente, né, cada uma empresa fazendo o desenvolvimento dessa métrica para a sua empresa, né, para a sua cobertura. E isso, com o tempo, eles vão unir e vão disponibilizar isso para o mercado, né? A gente tem essas empresas que hoje, através de celulares ou através de satélite, aonde eu tenho que compartilhar a longitude das peças que foram eleitas, o outdoor, o frontlight, seja lá qual for o meio que foi eleito, eu compartilho com essas empresas e através dessas informações eles conseguem me passar as métricas. Quer dizer, eles conseguem medir o tráfego a partir das pessoas que estão passando com celulares em frente. Consegue traçar o perfil qualitativo dessas pessoas, né, desse grupo que passa em frente às peças que foram eleitas. Então isso já auxilia bastante aí numa defesa do investimento de mídia, né, que os grandes anunciantes hoje, cada dia mais,
exigem isso. Ele quer saber a cada dólar investido na mídia exterior, esse resultado que foi feito, né? É bastante importante. Que dá um outro nível para a mídia impressa, né? Porque no começo do boom do digital, você dizia, a grande vantagem do digital você mede, o impresso você não mede, aí você passa a medir. E a gente tem feito umas discussões assim enormes com esse pessoal do online, porque vira e mexe, rola aí um pequeno escândalo, né? É robô, não é robô? O nossa mídia impressa tá lá, né? Tá lá colado, ou é uma lona, tá lá bonito, lindo, 24 horas, né? Em alguns casos iluminados, e que a gente consegue fazer isso e ainda ter uma métrica, para nós é extremamente importante. A nossa busca pelo share, né? Dessa briga enorme com eles. Agora, pensando exatamente no material impresso, qual é o hype atual dentro dessa área que você trabalha? Não só material urbano, mas o envelopamento de veículos, por exemplo, questão da adesivação, novos suportes, uso de tecido. Por onde está indo isso? Essa questão do Brasil ser muito grande, né, muito gigante, né? Você pega, voltando a falar dos mercados de menor porte, o forte realmente é o outdoor, papel ou lona. Esse é o forte que vai existir eternamente, isso não vai mudar, né? Os demais formatos de adesivação, então, por exemplo, vira e mexe eu adesivo o metrô aqui de São Paulo, vira e mexe eu adesivo o ônibus, vira e mexe eu adesivo mesas de shoppings, né? Praças de alimentação, vira e mexe a gente adesiva piso, entrada de mercado, onde já trabalha isso com trade, né? Então você vai trabalhar o PDV, tem um adesivo no chão, você vai trabalhar shopping, por exemplo, você vai trabalhar o metrô, por exemplo, eu faço adesivação no metrô, desde a escada rolante até adesivar o próprio metrô. Então, isso é uma característica de cada mercado. Tem, assim, algumas legislações sendo amenizadas, né, melhorando aí as entregas, onde entra em penas também. Tem cidade onde nós não poderíamos ter em pena. E hoje foi liberado em várias cidades, né, Fortaleza, graças a Deus, Rio de Janeiro. Então, são grandes formatos. A empena, que é a lateral de uma edificação, né, por isso que se chama empena, você consegue colocar grandes formatos de uma lona iluminada, isso que se chama empenas, né? Agora, finalizando, Paulinho, qual que é a tua expectativa para a mídia OH em 2023? O que é que os clientes estão querendo dos seus fornecedores de impressão? A expectativa é a melhor possível, né? Porque depois de uma crise gigante que nós passamos aí com pandemia, com guerra, as pessoas obrigatoriamente fora da rua, né? Das ruas, né? De todo o Brasil. Com esse retorno, se você pegar as grandes agências daqui de São Paulo, elas estão se reestruturando, grandes agências mesmo, se reestruturando com grandes anunciantes. McDonald's, você pega, Itaú, que eles criaram uma agência específica para o OH, onde Santander, o outro grande investidor aí do OH, eles criaram uma agência especializada para compra de OH, onde tem muita impressão em todo o Brasil, né? Com essa particularidade. São Paulo, dentro do metrô, aí nas pequenas cidades que eles estão presentes também, com um formato de impressão de lona ou de papel. E a expectativa, todos os anos, a participação do OH é sempre positiva. Nosso crescimento, graças a Deus, a cada ano era de 7, 8, 11% do share publicitário, né? Investimento de mídia, onde eu entendo que a produção está incluída, né? Porque quanto mais você está produzindo, veiculando mídia, a impressão está indo junto nisso. Então elas correm juntos. Em 2023, com certeza, acabou a pandemia, se Deus quiser, né? Acabou política, Copa do Mundo, o Brasil tá levando. Acho que o cenário é extremamente positivo para todos. Tomara. Paulinho, muito obrigada pela sua participação aqui no Ondas Impressas. O papo foi muito gostoso. Obrigada. Muito legal, viu, Paulinho? Prazer tê-lo aqui conosco. A gente que agradece. A 3 Meios e a Pub aí tá à disposição aí de vocês, da audiência de vocês, o que vocês precisarem, independente de ter um planejamento de mídia ou não, apenas de informação, né, de estudos que a gente possa colaborar aí com as nossas ferramentas, contem aí sempre conosco. Um prazer aí, obrigado aí pela oportunidade. Muito legal a migração dessas métricas do digital para o impresso, né, Hamilton? Não, sensacional. Isso derruba alguns dos argumentos, né, do digital contra o impresso. O impresso não pode ter a medição online, está tendo, e isso é muito legal. E agora, outro elo dessa cadeia, o fornecedor de tecnologia. Vamos ouvir o Ricardo Pi da Durst. Oi, Ricardo, muito bom ter você aqui no Ondas novamente. Muito obrigado pelo convite, fico muito agradecido por essa nova oportunidade. Que bom tê-lo aqui.
Ricardo, antes de a gente entrar no tema de hoje, você pode dar um resumo do que foi 2022 para a Durst no Brasil e no mundo? 2022 eu entendo que foi o melhor ano da Durst. Estou completando 10 anos de empresa agora. Está acontecendo coisas com a gente que não aconteciam antes. A gente está com uma fila de espera para entrar em fabricação, as máquinas novas que foram vendidas. É óbvio que parte dessa fila foi ocasionada pela crise mundial de supply chain, devido ao Covid, mas sim, nós tivemos uma retomada muito forte nos nossos sistemas de impressão. Lembrando que a Durst ela atua em 4 áreas diferentes, né? Cerâmica, uma tecnologia para impressão de cerâmica, rótulos e etiquetas, tecnologia de impressão em tecido e grandes formatos, que é a área de comunicação visual. Tá? Lembrando que são todas máquinas industriais. E a gente notou uma forte digitalização no meio do Covid e pós-Covid. As empresas, acho que, não sei se por uma demanda reprimida, mas talvez por uma questão de entender que o digital, apesar de ter um custo logo de cara mais caro, você tem a capacidade de imprimir só aquilo que você precisa e não estocar. Então, eu acho que o Covid trouxe uma tragédia mundial, mas ele acabou encorajando muitas empresas que não eram acostumadas com a tecnologia digital a provar o digital, comprar apenas o que precisavam ou personalizar. Então, eu acho que parte do que a gente está vendo agora é uma demanda reprimida, mas também um efeito de uma nova onda de digitalização para clientes que não eram acostumados com essa tecnologia ou não acreditavam nessa tecnologia. Só reafirmando, então, 2022 foi um ano maravilhoso, tanto para Durst Brasil quanto para Durst Mundial. Com relação ao Mundial, eu não posso falar ainda em ordem de crescimento, mas para a Durst Brasil a gente já passou de 25% de crescimento comparado ao ano anterior. Perfeito. Deixa eu só te perguntar, você falou dessas 4 áreas, né? Dentro dessas 4 áreas, qual a que teve a maior demanda? Rótulos e etiquetas a gente sentiu um aumento muito grande, exatamente porque as grandes marcas eram obrigadas a comprar grandes quantidades para se imprimir em sistemas como offset e flexo. E durante a pandemia, tudo que era lógico e óbvio foi por água abaixo. Eles não tinham assim, mais uma ideia de quanto ia se vender, se iria se vender, se ia se jogar produtos fora. E quando você visita grandes indústrias, o que eles têm de armazenamento para rótulos e etiquetas é uma coisa absurda. Então eles entenderam que precisariam comprar por demanda. E como se compra por demanda? Com digital. Então eu arrisco menos, compro quanto eu quero, pago um pouco mais caro, mas não corro o risco de perder o produto. De repente um produto até que nem vai ser continuado no futuro, eu sou obrigado a comprar uma quantidade gigantesca. Então eu entendo que rótulos e etiquetas foi, sim, a área que mais cresceu durante a pandemia. Pós-pandemia, nós tivemos um aumento acentuado na área de grandes formatos. Por quê? Aí sim vem o lance da demanda reprimida. Você tinha shoppings fechados, lojas fechadas. E aí, quando você reabre aquilo tudo... Eventos fechados. E aí, exatamente. Feiras, que também são grandes consumidores de grandes formatos. E aí você reabre aquilo, e aquilo que você tinha quando a loja fechou não serve mais. E eu entendo que o varejo está bem animado também com essa... ficou muito animado com a volta às compras, vamos dizer assim. E também o varejo passou a diversificar mais e fortaleceu o digital também, no meu ponto de vista. Eles pararam de comprar quantidades gigantescas, mas apostaram em ações de marketing mais personalizadas. Vou dar um exemplo para vocês. A pandemia ensinou que é muito legal e eficiente comprar pela internet. Então eu não sou um especialista de marketing, mas eu entendo que hoje poucas pessoas vão a um shopping exatamente porque querem comprar algo específico, se elas podem comprar pela internet. O que acontece é que elas querem passear, sair de casa. Elas nem sempre estão pensando em comprar algo. E quando elas estão andando num shopping, aquilo que é mais bonito e atrativo pode fazer com que elas comprem alguma coisa. Então eu estou entendendo que as grandes marcas estão apostando em displays e pontos de vendas mais inteligentes e personalizados, com movimento, display com interatividade com o público.
Então, isso também fortaleceu o digital. Essa é a minha opinião, é assim que eu vejo. Lembrando, eu não sou especialista de marketing. É uma observação muito boa e muito perspicaz, e a gente realmente percebe isso, conversando com as pessoas, se percebe isso também. Entrando na questão mais dentro dos mercados que vocês trabalham, no grande formato da comunicação visual, qual a participação da Durst hoje no mercado brasileiro? A gente tem que dividir o mercado grandes formatos em 3 níveis de players, no meu ponto de vista. O high-end, que seriam as máquinas da Durst, o médio, mid-range, e as máquinas mais baratas. Eu não consigo posicionar a Durst englobando todas essas camadas, mas eu digo que no high-end, em máquinas industriais, a gente está em número de máquinas vendidas bem à frente da concorrência. Eu não consigo colocar isso em porcentagem para vocês. Mas a gente teve um 2022 muito bom, com muitas máquinas sendo vendidas para grandes players. Hoje, os principais impressores do Brasil investiram máquinas da Durst de alta velocidade. Eu tenho, por exemplo, um dos meus principais clientes que faz muitas lojas de roupas, de shoppings. Esse cara consegue imprimir com uma máquina nossa de 70 a 80 mil metros quadrados por mês em uma máquina. E essa é uma média que se vem mantendo desde janeiro. Eu estou falando de um equipamento, tá? Mas é muito comum clientes grandes da Durst terem até 3 equipamentos. E o que está buscando esse cliente, Ricardo? Quais que são as demandas hoje das empresas focadas em comunicação, as empresas que vocês atendem? O cara que procura a Durst hoje, ele procura uma máquina para trabalhar primeiramente 24 horas, ou seja, é um perfil mais industrial, vamos dizer assim, que seria uma indústria de impressão digital. Geralmente essas pessoas não se contentam apenas com equipamento, você tem que oferecer um pacote onde você tem uma inteligência de software, e essa inteligência de software tem que trazer para ele uma visão do quanto tempo ele leva para imprimir aquele trabalho e o quanto ele vai gastar naquele trabalho. Está tudo integrado. Hoje, a hora que ele vai mandar um orçamento para um cliente, ele já consegue, através de um arquivo, saber o quanto a máquina vai gastar, quanto tempo ela vai gastar para imprimir, e essas informações são enviadas para o departamento de orçamento dessas empresas, e aí sim elas conseguem entregar preço e prazo. Por que as pessoas compram um Durst? Por preço, custo de produção, não custo de máquina, porque é uma máquina extremamente rápida, uma máquina industrial com pouquíssimo tempo de parada, com um custo de tinta super competitivo. Afinal, quanto mais caro a máquina é e mais rápido ela imprime, pela lógica, o valor de tinta tem que ser o menor possível para você dar competitividade para essa empresa. Mas eu acho que previsibilidade é saber que ele pode pegar uma campanha que muitas vezes inclui multas de contrato por atraso e saber que ele tem uma máquina na qual ele vai conseguir entregar isso no prazo correto, com a qualidade correta e com o custo acurado. O custo previsto é o custo que foi realmente gasto. E baseado exatamente nessas demandas, nessa nova demanda e necessidade, quer dizer, para onde estão caminhando as pesquisas e o desenvolvimento da Durst? Para onde vocês estão indo em termos de pesquisa? Essa sua pergunta foi excelente e eu acho que é muito importante compartilhar um pouco a diferença que existe no posicionamento da Durst Brasil com a Durst Estados Unidos ou Europa. Existe um produto hoje na Durst que faz parte de grandes formatos que já vem sendo o produto mais vendido nos Estados Unidos e na Europa e que não consegui vender sequer um no Brasil. O mercado americano e o mercado europeu já entendeu que a melhor solução para grandes formatos é a impressão em tecido sintético ou tecido. Verdade. Tá? Por quê? Porque o tecido você consegue imprimir, você consegue dobrar esse tecido, colocar numa caixa pequena ou no envelope, você consegue mandar para qualquer lugar do Brasil, onde a gente vive num país extremamente grande, com custo de transporte caro, exatamente pelas condições, pelas distâncias e pelas condições de nossas rodovias. Imagina que hoje, quando você precisa imprimir um painel em uma lona, essa lona não pode ser dobrada. Então, você imprime um painel numa lona de 3,50 metros de largura, você é obrigado a contratar um transporte onde essa lona não possa ser dobrada. Hoje, o mercado americano e europeu imprime em tecido, dobra, se coloca praticamente numa caixa ou num envelope, envia isso para o lojista, e aí vem a grande jogada. Você não precisa de um especialista para instalar isso. O tecido, praticamente, você tem já um perfil, onde esse tecido ele tem um acabamento de silicone nas bordas, a gente chama de perfil,
Esse perfil ele se encaixa numa caixa de alumínio com uma luz retroiluminada e já está pronto. O próprio lojista instala isso. Ou até mesmo para fazer um banner de uma loja. Você tem lá um metal em cima, você encaixa esse metal, vem o banner de tecido, outro metal embaixo. Não precisa de nenhum especialista para instalar. Quais são as limitações dessa tecnologia no Brasil? Duas. Primeiro é que os clientes precisam, lá na ponta, convencer o cara a parar de comprar o que é mais barato e começar a comprar o que é mais bonito. Isso é um convencimento de uma cadeia inteira. Lembrando que o tecido, ele pode dobrar, guardar e usar daqui a um ano, ele vai estar da mesma maneira. Tem esse apelo. A impressão do tecido, basicamente, ela é uma tinta muito mais sustentável e amigável ao meio ambiente do que uma tecnologia UV ou solvente. Falar em UV, solvente nem existe hoje em países de primeiro mundo, só no Brasil que a gente continua ainda com esse veneno. Então ele é um convencimento de uma cadeia inteira. O comprador tem que entender que ele vai comprar um produto melhor ao meio ambiente, mais bonito, isso e aquilo, e aí sim tem a camada dos investidores que vão começar a investir. Nós temos isso no Brasil hoje através do sistema de sublimação, com máquinas menores. Mas o que nós vendemos muito hoje nos Estados Unidos e na Europa são máquinas que imprimem diretamente no tecido. Você não precisa mais imprimir só no papel e depois transferir para um tecido. É um processo longo, porque quando você passa por uma calandra, a calandra ela tem uma velocidade reduzida para poder transferir a imagem do papel para o tecido. E aí vem, por que no Brasil nós temos também a limitação de impressão direta em tecido? Porque para se imprimir diretamente no tecido, você precisa ter um tecido de boa qualidade. O que o mercado brasileiro prefere fazer hoje? Ele compra o tecido mais barato possível, imprime no papel e transfere. Que no processo de transferência, a qualidade do tecido pouco interfere. A tecnologia que a gente vem vendendo muito nos Estados Unidos e Europa é o que a gente chama de soft signage, que é a impressão em tecidos ou tecidos sintéticos, que leva para o ambiente de ponto de venda um toque muito mais bonito, muito mais suave e delicado, protege o meio ambiente por trabalhar com uma tecnologia base d'água, mas infelizmente eu vejo o Brasil muito longe de ser essa realidade. Um país onde a gente vende máquinas solvente. Hoje nós temos muitas e muitas máquinas solventes em cada esquina. Isso em muitos países já não é permitido mais. E você acha que o que vai fazer com que essa chave vire aqui no Brasil? Você acha que vai vir do consumidor do produto, quer dizer, do cliente da gráfica, do lojista, do varejo, do evento? Ou das restrições ambientais, não é isso? Mas eu imagino, né, um lojista que queira atender isso, né, essas restrições, então essa pressão ambiental, qual que você acha que vai ser o fator que vai impulsionar essa mudança? Se você puder falar, né, o que impulsionou essa mudança lá fora, não sei. Eu vou dar um exemplo para você. A nossa tinta, ela segue padrão europeu. É muito complicado você seguir um padrão europeu e imprimir materiais no Brasil. O que acontece com os meus concorrentes? Mesmo tendo tinta UV, eles adicionam um pouco de solvente na formulação. O que faz o solvente? Ele ajuda a tinta a penetrar em materiais plásticos. A nossa tinta, como a gente segue regras europeias, ela é totalmente livre de solventes e VOC. O que faz a nossa tinta ser uma tinta muito complexa de se adaptar a materiais irregulares. Eu vou chegar já na sua resposta, mas olha o desafio que a gente tem que enfrentar também. A gente é obrigado a ter uma tinta que segue rígidas regras ambientais e vender essa máquina no Brasil, onde se imprime materiais recicláveis, sem controle nenhum de qualidade, materiais plásticos, onde você recicla qualquer tipo de material, você faz esse material calandrado, depois de pronto, todas as impurezas que estão no meio desse material, eles começam a sair. Ele tem um efeito muito complicado para uma tinta que não tem um solvente. O que eu acho que nós deveríamos fazer é um trabalho de convencimento do topo da pirâmide. Tem sim que ter uma regra ambiental mais combatente, sim, por parte dos órgãos responsáveis, mas eu acho que o trabalho deveria ser feito na ponta da pirâmide, principalmente por agências. Se essas agências ainda são responsáveis por criar a produção do ponto de venda, eles deveriam vender para o cliente final dele
a importância de ter materiais no ponto de venda que sejam materiais ecológicos, recicláveis, preocupados com o meio ambiente, que hoje as marcas, elas fazem questão de expor em propagandas de televisão a preocupação delas com o meio ambiente. Mas de nada adianta elas irem com essa propaganda se na hora de comprar elas compram um material mais barato, sem se preocupar com aquilo que está embarcado ali. Então essa é a minha sugestão. Quando você fala de empresas americanas, como, vou dar um exemplo aqui, a própria Disney, é que eu tenho bastante clientes que imprimem para a Disney, eles já fazem um trabalho muito forte de homologação nos clientes. Eles verificam o tipo de tinta que o cliente usa, eles verificam se a máquina ela é uma máquina que ela tem proteção operacional, se ela não oferece risco ao operador, se ela tem todos os certificados de segurança do trabalho, ela confere se os funcionários são registrados, qual a jornada desses funcionários. Então, sim, algumas grandes marcas fazem isso já, mas eu entendo que isso é muito pouco. Essas grandes marcas deveriam ainda servir de exemplo para outros grandes compradores no Brasil. Finalizando, Ricardo, como é que você vê 2023 no segmento de comunicação visual? Então, em que nichos você acha que vão estar as maiores oportunidades? Eu vejo que 2023 tem tudo para ser um bom ano, mas a gente vai depender muito de como esse câmbio vai se comportar. Hoje o nosso mercado ele é formado de máquinas importadas. Então, se a gente tiver uma política econômica que tenha preocupação com o controle do dólar e do euro, que faça com que as máquinas importadas se tornem um preço acessível. Então, eu entendo assim, eu vejo como risco o aumento do câmbio, assim como eu vejo uma oportunidade se a gente tiver uma política voltada, como foi dito, eu não sei se isso vai ser real, em que o próximo governo tem uma preocupação em controlar melhor o dólar e o euro para a gente ter um pouco mais de competitividade, principalmente para as empresas multinacionais. É óbvio, se a gente tiver uma economia também ativa, isso deve aumentar o consumo. Aumentando o consumo, a gente deve ter um investimento maior no ponto de venda. Eu sou um cara otimista por natureza. Então eu quero sim esperar que em 2023 a gente possa ter ações que a gente tenha uma economia forte em termos de consumo e que a gente tenha um câmbio um pouco mais baixo. Acho que esses dois pontos vão fortalecer bastante investimentos em equipamentos. Que as pessoas sabem que precisam investir, sabem. Nós temos um parque defasado de muitas boas empresas que estão com máquinas velhas e que precisam investir, sim. Nós temos um público ainda que precisa investir e que não conseguiu investir desde o início da pandemia. Ainda existe uma demanda reprimida no Brasil para máquinas industriais. Obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, sempre impulsionando esse nosso mercado. Obrigado, Ricardo. A pressão por materiais mais sustentáveis, eu acho que vai vir, claro, da sociedade e das marcas que, ouvindo o consumidor, vão exigir dos seus fornecedores de impressão produtos mais amigáveis ao meio ambiente. Eu acho que essa é a cadeia natural, não é? Sem dúvida, eu acho que isso, com o tempo, isso deve avançar e até pelo que ele próprio relatou em relação à portabilidade das mídias, está relacionado à questão de custos, etc., mas isso deve crescer, sim. E, para finalizar, o PH Gomes, da Greens Digital. Oi, PH, obrigado por aceitar nosso convite. Tânia, tudo bem? O prazer é meu. É sempre legal falar sobre propaganda, comunicação, ainda mais quando o assunto envolve a Out of Home, a questão da mídia impressa aí, que é um dos meus xodós na comunicação. Legal, prazer em tê-lo aqui, Paulo. Vamos lá. PH, a Greens se define como uma aceleradora de negócios. Você pode contar rapidamente para quem está nos ouvindo o que é que isso significa? O que é uma aceleradora de negócios? Eu diria que é a comunicação atrelada ao resultado do cliente, de maneira direta e objetiva. O que antigamente era empírico, hoje pode ser medido. Então, hoje, qualquer ação de comunicação que você faça, você sabe o resultado, você sabe o alcance, você efetivamente tem um papel na performance do cliente. Então, a gente se auto-intitula aí como uma aceleradora de negócio, que há alguns anos não era uma coisa
mensurável. As agências apenas comunicavam e acreditavam que aquilo ia surtir um efeito, tal, funcionava assim. Mas é um novo modelo, acho que é uma nova proposta para o mercado de se colocar ali como uma aceleradora de negócio, uma parceira do cliente e, de fato, acelerar os resultados. Agora, isso tudo tem a ver com a comunicação do cliente, né? Com a comunicação da marca com o consumidor e posicionamento dele também, né? Que vocês também trabalham nisso, não é isso? Absolutamente tudo a ver, é uma coisa só. A diferença é que hoje a gente brinca que não é mais uma questão de brand, né? Você tem ali uma questão de... Não é questão só de awareness, de construção de marca, mas você tem a questão do growth, da performance diretamente ligada à comunicação. Dando uma olhada no teu perfil, PH, no LinkedIn, dando uma stalkeada em você, uma afirmação me chamou a atenção. Criar novas ideias para o ambiente digital e sua interação com as outras mídias. Essa frase vai totalmente ao encontro do que a gente pensa aqui. E a gente sabe que não faltam exemplos de campanhas de sucesso unindo o online e o offline. Pensando na comunicação visual, que vai desde a testeira da gôndola, passando pela sinalização num shopping, até o envelopamento de uma empena de um prédio. Qual a importância do impresso nessa comunicação? Olha, quando a gente fala de comunicação hoje, não é uma coisa ou outra, é o conjunto da obra. E aí você precisa olhar o quê? Para a jornada do seu consumidor. Então, desde o momento onde o cara acorda, que ele abre o WhatsApp dele, ou que ele verifica o e-mail, ou que ele entra num portal de notícias, até o momento onde ele está lá na frente de uma gôndola, ou quando ele está no carro, você precisa olhar para essa jornada. E aí, falando especificamente da questão da mídia impressa, né, e dos pontos de venda, de todos esses pontos de contato, tem um papel crucial, porque faz parte desse sistema. Não adianta você entrar com uma campanha dentro do digital, ou no LinkedIn, onde quer que seja, e esse cara não ser impactado no momento do consumo lá na ponta. Existe uma interdependência entre os meios e, assim, operar com essa inteligência é onde você extrai o melhor resultado do seu investimento em comunicação. Com certeza. E essa comunicação ainda é mais importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, para quem está ouvindo esse episódio na estreia, estamos a 48 horas da Black Friday. A gente fica imaginando que o varejo, supermercados, precisa de elementos que atraem e retêm o consumidor na loja, não é isso não, PH? Sem dúvida nenhuma. É um trabalho, uma das coisas mais importantes que tem é o trabalho no ponto de venda. E você tem diversos segmentos onde isso é essencial. Eu poderia citar vários aqui, mas, por exemplo, cerveja, que é uma coisa que a cerveja ela não transita no e-commerce. A jornada do consumidor não passa por aí. Então, ainda é muito pequeno. Agora, ela está diretamente atrelada ao ponto de venda. E a guerra no ponto de venda é a de sempre, porque uma vez que você chega lá, está com vontade de tomar sua cerveja e tal, você bateu no ponto de venda, você tem um material que te chamou a atenção, o produto está bem colocado, você tem uma ponta de gôndola bem feita, aquilo dali, sem dúvida nenhuma, pode ser o fiel da balança lá na ponta, tem uma relevância enorme. E tem uma coisa que eu costumo dizer, que hoje, o que a digitalização trouxe? Eu falo que é sempre uma comunicação de mão dupla. Então, você tem ali, pular o skip, não assistir a sua propaganda, é uma das regras, né? Embora é diferente de uma televisão onde você tem um break. Né? No digital, você tem a opção de não querer, você pode pagar para não ter a propaganda, você pode apertar um skip, você olha para outra coisa enquanto está passando aquela mensagem chata, mas quando você vai para o seu ponto de venda ou para um out of home, onde você tem essa mídia impressa, eu costumo falar que é one-way media, sabe? É de mão única. Tipo, você vai me ver, queira você ou não. É uma mídia sem opção. E o que a gente tem notado muito é que os clientes estão cada vez mais valorizando essa mídia, porque é uma mídia que, digamos assim, ela está na mão do cliente fazer ou não, mas não está na mão do consumidor não olhar. PH, desculpa te interromper, mas eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente já discutiu aqui em outros episódios, e eu mesmo conversando com o Hamilton, teve todo aquela fase de namoro e paixão das marcas pelo digital, e depois eu acho que a gente entrou numa outra fase, que é essa consciência da necessidade dessa união que você está falando. Então, o que você está relatando eu acredito que seja a experiência com os clientes de vocês na Greens. E você percebe isso? Você percebeu isso, essa jornada?
posso falar aqui pela Green, mas eu falo por todo o mercado, tá? Isso é uma realidade. O Facebook acabou de fazer uma grande corte, uma grande demissão. Mas o que aconteceu? Se você pegar os últimos 2 anos, você não teve um aumento expressivo do bolo publicitário, de dinheiro. Então, estamos falando do mesmo dinheiro. O que está acontecendo? Surgiram novos meios, as mídias ganharam relevância, o mercado está se acomodando. Você falou, teve uma migração muito grande para o digital, o Out of Home voltou com força total, o ponto de venda voltou com uma relevância enorme, e por incrível que pareça, pasmem, a própria TV está voltando a ganhar espaço. Então, eu diria que as verbas estão se acomodando. Perfeito. E para fechar, PH, olhando para a comunicação visual, para a mídia, OH, Out of Home, qual que é a tua expectativa para 2023? Eu continuo vendo aqui um viés de crescimento, então eu acho que assim, a relevância do ponto de venda, o trabalho do Out of Home, mídia exterior em geral, então estou falando de absolutamente tudo, isso é uma tendência, veio para ficar, e a expectativa nossa hoje é que isso tenha um crescimento. É com esse cenário que a gente está operando. Muito bom, o papo foi ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui no Ondas Impressas. Obrigado a você, um grande abraço. É isso, pessoal. No momento afago no coração, eu vou mandar um beijão pro Délio César, que acompanha o Ondas pelo LinkedIn e elogiou o nosso trabalho. O Délio é da área de engenharia de produção e melhoria contínua. Beijão, Délio. E para todos os militantes da impressão que nos seguem no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, beijos e abraços. E um muito obrigada para você, ouvinte querido. Obrigada pela audiência. Pessoal, quer ajudar a gente a montar a grade 2023, que a gente já está aqui em pleno exercício? Gostaria de nos ouvir discutindo um assunto que te interessa? Mande a sua sugestão para o Ondas Impressas Podcast, tudo junto, @gmail.com. É isso aí, pessoal. Conversa com a gente, manda e-mail, manda sugestão. Beijo, gente boa. Até o próximo episódio. Abração a todos. Beijo, Tânia. Até. Beijo, amigo.